Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade então àquele projeto que já iniciamos no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, vou deixar um card aqui no canto para você poder estar clicando e assistir o vídeo anterior antes de vir para esse. Se você já assistiu o vídeo anterior, vamos dar continuidade então a esse projeto. E se você quiser apoiar o canal, se inscreve no canal, deixa aquele like e comenta se você está curtindo esse tipo de conteúdo. E novamente, se esse vídeo tiver um bom alcance, eu vou trazer a continuação e talvez a gente até imprima esse projeto aqui. Então, não se esquece de apoiar o canal. Começando aqui então, vou selecionar o paralama, vou entrar no modo de edição, apertando o Tab, e aqui eu vou selecionar toda essa vértice aqui de baixo. Vou clicar primeiro nessa vértice, segurando o Ctrl, a gente vai vir nessa outra vértice aqui e clicar nela. Assim eu selecionei toda essa vértice aqui de baixo. Aperto Shift D para eu poder duplicar essas vértices aqui. Agora com P-Selections a gente vai separar ela em outro objeto. Então apertando o Tab a gente volta para o modo objeto. Então eu vou selecionar essa linha aqui e a gente vai trabalhar no para-choque através dela. Mas antes vamos fazer então as imagens aparecer, apertando Alt H. E aqui a gente vai conseguir visualizar todas as imagens que a gente já aprendeu a posicionar no vídeo anterior. Vou ocultar essa imagem de trás para não atrapalhar quando estivermos trabalhando aqui na frente. E pessoal, tem um outro método de trabalhar com essas imagens de uma forma que eles não ficam aparecendo dessa forma. Às vezes a imagem desse jeito aqui pode atrapalhar um pouco na hora de modelar. Mas de início, recomendo que trabalhem com as imagens assim para vocês terem referência de onde está a frente, de onde está atrás do carro. Sabendo disso, então vamos trabalhar em cima dessas imagens. Vou selecionar então aquela linha que a gente criou ali do paralama. Vou entrar no modo de edição, apertando o Tab. Vou vir aqui pela visão de cima, apertando o Set. E aqui eu vou fazer uma extensão. Vou fazer essa linha aqui por fora do para-choque aqui. Então vou apertar uma extensão. Vou puxar para fora dessa forma aqui. A gente vê que esse para-choque aqui ele é mais reto. Então eu vou selecionar daqui até aqui e fazer um SX0. Ele vai alinhar. Só que eu estou vendo que ele tem uma rotação, então eu vou apertar R, Z, para ele rodar nesse eixo aqui assim, dessa maneira aqui. Vou alinhar aqui até mais ou menos onde que eu acho que é. Acho que tem que chegar um pouquinho mais para fora, então vou apertar G e chegar um pouquinho para fora. Aqui ficou perfeito, então agora vou selecionar essas duas vértices aqui, que é aqui nesse canto do para-choque. Então eu vou fazer essa linha aqui. Vou ir seguindo assim dessa forma aqui, assim mesmo, apertando o E e vou arrastando, assim dessa forma aqui. Aperto o E e arrasto com o mouse. Assim, desse jeito aqui. Aqui no centro do espelhamento, vocês apertam esse clipping aqui, para quando chegar aqui no centro, ele ficar travado as vértices aqui no meio. O que vai acontecer é que você não vai mais conseguir mexer no eixo X. Então eu vou apertar aqui E e vou chegar aqui, ele alinha assim dessa maneira aqui, ó. Agora ainda com essa linha selecionada, vou vir aqui na imagem lateral e vou ajustar isso daqui. Aqui você vê que a linha tá muito, esse vértice está muito para frente. Então eu vou chegar ele para trás ali, ó, no eixo Y, fazendo essa caixa de roda aqui. Então agora com todas as linhas aqui de fora selecionadas de novo, vou selecionar essa, Ctrl e selecionar essa daqui. Vou fazer uma extensão para baixo aqui, no eixo Z, apertando E, Z, e vou arrastar aqui para baixo, assim dessa maneira mesmo. Vou selecionar essas três vértices aqui e arrastar no eixo Y, apertando G, Y. Vou fazer um Ctrl R aqui, girar o escudo do mouse até ficar com dois pontos aqui. Assim eu consigo selecionar essas vértices e arredondar um pouco mais essa caixa de roda aqui. Ainda está bem quadradão, bem grosseiro, mas a gente vai trabalhar nela aqui agora. Com a imagem de frente selecionada, a gente vai selecionar então todas as vértices, que a gente fez seção para baixo, e a gente vai arrastar um pouquinho para dentro no eixo X.
E o importante desse clipping estar ativado, porque aqui nesse centro aqui você não vai conseguir mexer. Vai mexer somente essas vértices aqui. Então agora eu vou selecionar só esses aqui e arrastar aqui no eixo X. Você nota que ele no meio não mexe, só mexe as outras vértices. E agora por final, vou mexer nessas últimas aqui, um pouquinho para dentro. Fazendo então essa linha aqui, ó, do para-choque. E aqui a gente vai tentar chegar até lá embaixo. A gente vai fazer uma extensão então no eixo Z e vai vir até aqui embaixo. Aqui eu vou ajustar para poder a imagem ficar ali no canto. Faço um Ctrl R aqui, com o excluo do mouse arrasto para ter mais 2. E aqui eu vou arrastar no eixo Y, arredondando essa parte aqui. Vou selecionar toda essa parte aqui, vou fazer um SY e vou diminuir aqui, assim, dessa forma aqui. Vou fazer um GY e vou vir ajustando ali na imagem dessa maneira aqui. Vou vir aqui na imagem de frente e aqui a gente vai selecionar de novo esses vértices. GX, vou arrastar para dentro. GX, arrasta aqui para dentro. E aqui de novo, GX, vou arrastar aqui para dentro. Então agora a gente vai ter um para-choque mais suavizado. Bem mais suavizado. Vamos seguir então imagens de referência. Aqui nós temos uma linha bem aqui no para-choque e também temos uma linha bem aqui no final do para-choque. E também tem um encaixe aqui da placa aqui também. E também temos essa grade aqui centralizada. Olhando essa imagem aqui, percebo que essa linha fica bem próxima a esse finalzinho aqui do para-choque. Olhando essa imagem, dá para ver que é nessa linha aqui mais ou menos. Então eu vou vir aqui com Ctrl R, vou fazer uma linha bem aqui, dessa maneira aqui. Então agora com o selecionador aqui de faces, vou selecionar dessa face aqui até essa face aqui. Vou fazer a extensão apertando E, vou apertar S e vou diminuir um pouquinho aqui. Fazendo dessa forma ele já vai estar criando essa linha, esse vinco ali. Vou ocultar as imagens para visualizar melhor. Ele já criou um vinco aqui. Próxima linha. Tem essa linha aqui do para-choque na altura aqui dessa gradinha aqui. Então a gente vai vir aqui, provavelmente nessa linha aqui. Então a gente vai vir aqui e criar uma linha bem aqui nessa altura aqui. Vou selecionar então faces de novo. Vou vir aqui nessa linha. E aqui ele vai até no para-choque ali. Então a gente vai vir com a visão de frente. E a gente vai vir até aqui. Vou fazer então uma extensão. E apertar S de novo para ele diminuir. Nesse caso aqui, GX. E arrastar um pouquinho para dentro. E assim já criou um vinco aqui. Então agora vamos fazer a grade da frente. Bom, nessa imagem aqui do Blueprint, essa grade está bem aqui assim. Porém, olhando essas imagens, dá para ver que a grade ela é um pouco mais alta. Então, eu vou meio que ignorar essa imagem aqui e vou fazer nessa altura aqui. Então, para isso, eu vou usar essa linha aqui, e essa linha aqui, e essa linha aqui. Então, tudo que tiver ali no meio, eu vou selecionar e vou apagar, apertando X e apagar as vértices. Dessa forma aqui, ele já criou uma abertura aqui, dessa maneira aqui. Então agora a gente vai vir trabalhando para ajustar melhor aqui. Feito isso, já temos aqui então um para-choque. Vamos então agora adicionar aqui o Subber Surf para ele suavizar tudo. E como aqui na minha imagem não tem aquele encaixezinho da placa, a gente vai ver por orientação. Aqui eu consigo ver que o encaixe da placa começa bem no meio dessa grade aqui. Então, para isso, eu vou olhar aqui. Aqui tem aqui o centro da grade. E entre o farol e esse emblema é o início do encaixe da placa. Então, mais ou menos bem aqui assim. Então, vou selecionar aqui. E mais ou menos bem aqui. Vou selecionar essas vértices aqui. Vou fazer um SX0 para deixar eles reto. E agora, selecionando em faces, eu vou selecionar toda essa face aqui.
Vou ocultar as imagens aqui para vocês poderem visualizar melhor. Essas faces aqui a gente vai fazer uma extensão, apertando E, e eu vou chegar elas para dentro, apertando G, Y, chegar elas para dentro assim dessa forma aqui. Vou selecionar vértices, e essas vértices aqui que ficou aqui, nesse cantinho aqui, eu vou apagar elas, apertando X e selecionando vértices. Criou ali o encaixe da placa, então agora eu vou selecionar em faces de novo. Selecionar todas essas faces aqui do canto. Vou selecionar toda essa face aqui do canto. E aqui eu vou apertar a tecla E para ele ficar assim dessa forma aqui. Aqui eu vou fazer um Ctrl R e vou arrastar aqui para cá para ele ficar bem mais quadradinho ali. Então fiz aqui o encaixe da placa. Para tirar essa arredondada, a gente pode fazer aqui um Ctrl R e arrastar aqui para o canto, assim, dessa forma, para ele ficar bem retinho ali também. Feito isso, já temos meio que um para-choque aqui pronto. Agora o que a gente precisa fazer é trabalhar nesses detalhes. Aqui a gente vê que tem uma curvatura aqui debaixo dessa grade, então a gente vai fazer isso daí. Aqui está reto, então a gente vai fazer aqui um Ctrl R, colocar aqui uma linha aqui, selecionando por vértices. Vou selecionar essas vértices aqui até aqui, e vou fazer um GY dessa forma aqui. Uma coisa que a gente pode fazer também é fazer um Ctrl R aqui nessa parte aqui e arrastar para fora, e outro Ctrl R e arrastar para dentro. Assim essa linha fica mais definida. Olha como que tá ficando. E vou fazer agora uma extensão para dentro aqui. Vou fazer vou apertar E e vou arrastar no eixo Y dessa maneira aqui. Com o Ctrl R, eu faço um Ctrl R aqui nessa parte e arrasto para fora. Faço outro e arrasto lá para dentro. Então aqui nós já finalizamos o para-choque. A gente pode vir depois trabalhando assim um pouco, deixando mais detalhado, fazendo um Ctrl R aqui nessa parte, arrastando para fora, assim fica mais detalhado aqui nessa parte. Mas em geral, essa foi a forma de fazer o para-choque. Agora temos que fazer essa parte aqui, fazer a grade e fazer os faróis. Vamos então fazer essa parte. Vou selecionar então daqui até aqui, que é aqui onde que acaba o paralama. Então vou fazer um Shift D aqui, vou fazer um P Selections, selecionar só essa linha, entrar no modo de edição. Aqui eu vou selecionar e vou fazer uma extensão E, G, Z, e vou fazer uma extensão aqui para cima até nessa altura aqui, que é a altura aqui desse paralama também aqui. Então o farol e a grade vai ficar aí no meio. Então agora, com a imagem aqui aparecendo, olhando aqui a imagem, a gente vê que ela é um pouquinho para fora aqui. Então eu vou arrastar aqui no eixo Y, um pouquinho para fora, fazer um Ctrl R bem aqui e arrastar essa parte aqui um pouquinho para fora. Então GY e arrastar aqui assim. A altura também está um pouquinho mais baixa, então eu vou arrastar um pouquinho para cima, eixo Z. Depois ajustamos esse paralama aqui também. Então ficou assim essa parte, com a visão de frente. Então aqui, a gente com essa parte aqui selecionada, vou fazer um Ctrl R e vou arrastar ele até no início dessa grade aqui, ó. Vou selecionar daqui até aqui e vou fazer um Shift D, P Selections. Então criamos essa linha aqui de baixo, e para fazer a linha de cima ficar bem alinhadinha com essa parte do capô, a gente vai selecionar então agora o capô, e a gente vai selecionar essa vértice aqui até essa vértice aqui. Fazer um Shift D, P Selections, e a gente vai selecionar só essa linha aqui. A gente vai arrastá-la um pouquinho para baixo, G, Z, e voltar para o modo de objeto. No modo de objeto a gente vai selecionar essas duas linhas aqui.
você aperta aqui, segura no Shift, você seleciona essa outra linha aqui. Então aqui você vai apertar Ctrl J para os dois se tornar um objeto só. Então quando você colocar no modo de edição agora, eles vai aparecer as vértices dos dois. Esse aqui eu quero arrastar aqui no mesmo eixo. Esse aqui eu quero arrastar um pouquinho para dentro, então eu vou apertar G 2 vezes e arrastar aqui um pouquinho para dentro. Vou selecionar as grades então. Agora aqui eu não vou usar essas imagens, vou usar só pela referência de olhar as fotos aqui. Então vou fazer uma extensão, apertar E e vou apertar S para ele diminuir assim, dessa forma aqui. Quero também diminuir um pouco na altura, então SZ. E aqui eu vou ajustar com G bem aqui nesse lugar aqui, criando assim então uma espessura para essa grade. Então vou selecionar agora todas as vértices apertando A e vou fazer uma extensão aqui para trás no eixo Y. Nessa parte aqui eu quero deixar bem alinhado, então vou apertar S, Y, 0. Assim ele fica reto, dessa maneira aqui. Fica mais fácil de trabalhar e de fazer encaixes depois também. Aqui eu vou fazer um Ctrl R, dessa maneira aqui. Vou selecionar daqui até aqui e vou apertar F, fechando dessa forma aqui. Vou chegar essa parte aqui um pouquinho mais para fora para ficar mais resistente. Então vou fazer um GY, vou arrastar aqui um pouquinho para dentro, para fora. E vou arrastar para fora para ficar mais resistente dessa forma aqui. Essas vértices aqui eu vou apagar, então eu vou fazer X e vou apagar as vértices. Então agora essas vértices aqui eu vou fazer um F e assim ele vai ficar bem sólido, assim dessa forma aqui. Então a gente vai começar a fazer essa grade aqui do centro. Mas primeiro vou fazer o emblema aqui da Volkswagen no meio. Vou adicionar uma nova malha e vou selecionar círculo. RX 90 para ele ficar reto dessa forma. E vou apertar G, Y, arrastando ele lá para frente. Com a visão de frente, vou selecionar aqui e vou diminuir o tamanho dele. Assim dessa forma aqui. E a gente arrasta ele aqui para onde que a gente acha que deve ficar. No eixo Z. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Mais ou menos aqui. Agora com essa visão a gente vai arrastar ele aqui até entrar aqui dentro. Vou rotacionar um pouquinho para ele ficar aqui nessa parte aqui. Então agora o modo de edição. Vou fazer uma extensão apertando E e vou apertar S para criar essa malha aqui. Com A seleciono todo. Vou fazer uma extensão para trás, assim dessa maneira aqui. Bom, e aqui no meio vai ficar o símbolo da Volkswagen. Então a gente vai fazer aqui agora a grade. Vou clicar nessa face, segurando Ctrl, vou selecionar essas faces aqui. Então Shift D, eu vou arrastá-las um pouquinho para cima aqui, no eixo Z. Vou fazer uma extensão no eixo Z. Ctrl L, seleciono toda essa parte que a gente criou aqui. GY. Assim, dessa maneira. Então, Shift D, vou arrastar para cima de novo. Tá no lugar bom. Shift D, arrasta um pouquinho para cima. Shift D. Shift D. Aqui eu vou arrastar um pouquinho para fora, eixo X. Shift D. Essa aqui vai ser a última. E eu vou arrastar para fora ali para encostar ali. Assim ficou essa grade. E como tá passando aqui para dentro do símbolo, a gente vai só realmente tirar essas vértices aqui de dentro. Então para isso eu vou selecionar então aqui de novo. Vou selecionar essa face, vou apagar. Apertando X e vértices. Selecionando aqui agora os vértices, vou vir ajustando aqui para ficar dentro ali do círculo.
temos então aqui a grade da Paraty que estamos fazendo. Vamos fazer então aqui o farol. Para fazer o farol, a gente vai selecionar então todas essas partes aqui ao redor. Vou apertar A para selecionar todos os objetos. Vou apertar a Tab para entrar em modo de edição de todos os objetos. Vou selecionar então as vértices aqui do canto de todos os objetos que a gente tiver aqui por aqui. Desse jeito aqui. Vou fazer um Shift D, P Selections. Agora a gente vai vir selecionando só essas linhas aqui que a gente criou. Vou fazer um Ctrl J. E nas partes que não tem ligadura, a gente vai apertar um F para fazer uma ligação entre eles. Assim, temos então aqui o molde, a moldura aqui do que seria o farol. A partir de agora fica um pouco complicado, então eu vou ocultar todos esses objetos aqui e ficar somente com essa moldura aqui para a gente trabalhar. Vou selecionar então toda essa parte aqui do farol. Vou fazer uma extensão aqui para dentro no eixo X. Eu quero que ele fique reto aqui atrás, então eu não quero muito mexer nessa parte. Vou selecionar todas essas vértices aqui. Vou fazer uma extensão para trás no eixo Y. E aqui, eu quero arrastar ele até essas duas vértices aqui ficar no mesmo alinhamento. Então eu vou olhar assim por visão de lado. Eu vou arrastar aqui até essas duas vértices aqui ficar no mesmo alinhamento aqui. Ou mais ou menos no mesmo alinhamento. Então essa vértice aqui, ela vai ser ligada nessa daqui. Então eu vou apertar M e eu vou apertar Last para ele aquela vértice vir para essa. Então eu vou fazer aqui um Ctrl R aqui. Vou arrastar mais ou menos na altura dessa vértice daqui. Essa vértice aqui vai ter que chegar para fora, mais ou menos aqui assim. E essa vértice aqui vai ter que vir aqui nessa vértice aqui. Vou ter que fazer isso para todas as vértices, então vou fazer um Ctrl R aqui. Vou selecionar essa vértice, arrastar ele aqui no eixo Y até nessa altura, nessa parte aqui. E essa daqui vai vir aqui em leste. Esse daqui a gente vai vir para cá, então esse daqui para dentro, em leste. Esse daqui vai ter que vir para fora aqui, mais ou menos aqui. Esse, seleciona esse, M leste. Agora aqui, vou fazer outro Ctrl R. Esse aqui vai vir M leste. Agora eu vou fazer um Ctrl R de cá. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. G chega mais ou menos aqui. E esse aqui vem pra cá. M leste. Vou criar mais 3 vértices aqui. E aqui eu vou só simplesmente selecionar todas essas faces ao redor. Vou fazer um Alt F aqui mesmo. Dessa forma aqui. Agora aqui por baixo, vou selecionar toda essa parte de baixo, Alt F, para fechar aqui.
Então, aqui temos então a parte de cima também, vamos fechar também. Então, vou selecionar toda a parte de cima, Alt F. Dessa maneira aqui a gente já fizemos um farol. Temos que trabalhar agora na profundidade do farol. Vou selecionar então agora toda essa parte de fora aqui do farol. Então eu vou fazer agora uma extensão. Vou fazer apertar S. Vou arrastar aqui um pouquinho para fora, deixa o X aqui um pouquinho. SY para ele vir aqui um pouquinho mais para cá. Arrasta um pouco para frente aqui no eixo Y. Vamos fazer a mesma coisa aqui. SX, diminui aqui um pouquinho e arrasta ali para fora para ele ficar alinhado ali. SZ, dando então uma espessura aqui ao redor aqui. Então agora, com todas essas vértices aqui selecionadas, a gente vai vir aqui olhando as imagens de referência. Aqui eu vejo que um pouquinho antes do capô aqui, ele tem um divisório aqui entre a seta e o farol. Então eu vou vir aqui. A linha ela é bem aqui mais ou menos, então como a gente não tem uma linha aqui, eu vou criar uma linha bem aqui. Bem aqui assim. Vou selecionar essas duas vértices aqui. Então eu vou ocultar todas elas aqui. Fica só com o farol de novo. E aqui nessas duas vértices a gente vai selecionar, vai fazer um F para criar essa linha aqui. Vou fazer um Ctrl R aqui para a gente poder ter essa outra parte aqui também. F, criar uma face aqui. A gente separou então aqui essa parte aqui do farol da seta com a parte do foco ali da seta. Eu vou então selecionar toda essa parte aqui do foco da seta por dentro. Vou fazer um E para fazer uma extensão para dentro no eixo Y. Aqui a gente vai apertar S para diminuir um pouco o foco dele, afunilando ali para o fundo. Vou fazer um GX para ele vir um pouquinho mais para aqui para o lado. E aqui eu vou fazer um E de extensão de novo, apertar S, diminuir um pouco mais. Na visão de frente, a gente vai vir aqui de novo e ajustar aqui para o meio. E arrastar um pouquinho para dentro também no eixo Y. Então agora, com essas aqui selecionadas, eu vou apertar um Alt F, fechando de vez aqui agora o fundo. Aqui está muito quadrado, então eu vou selecionar todas essas vértices aqui que a gente criou aqui. Vou fazer então Ctrl B, assim ele vai suavizar essa quina. Eu posso puxar até aqui assim mais ou menos, e aí com o scroll do mouse eu posso aumentar aqui, deixando bem detalhado. Mas só que se você fizer isso muito, você vai ficar com um arquivo muito pesado, então vou aumentar só 2 aqui assim mais ou menos. Então agora vou fazer aqui na parte da seta também, vou selecionar aqui só por dentro aqui, vou fazer uma extensão apertando E e vou diminuir aqui com apertando S. Vou chegar aqui um pouco pro fundo aqui assim, e na visão de frente vou chegar para cá. Vou fazer um SZ para ele ficar um pouco maior aqui. Vou fazer uma outra extensão então, S, apertar E, e vou apertar aqui agora S. Vou diminuir um pouco mais aqui no eixo S. E aqui a gente vai ajustar aqui de novo, um pouquinho mais para dentro aqui. E na visão de lado a gente vai colocar um pouquinho mais para dentro no eixo Y também. Então aqui eu vou selecionar daqui até aqui, vou criar uma face aqui, apertando F. Aqui vou criar uma face apertando F. Selecionar toda essa parte aqui de dentro, apertar Alt F. E assim ficou essa parte da seta.
assim então ficou o farol. Então vamos suavizar ativando aqui o Submer Surf. Então aqui a gente pode fazer aqui novamente, Ctrl R aqui nessa parte, puxar para fora, assim dessa forma, Ctrl R aqui por dentro, faz assim, pode fazer um Ctrl R aqui, para ele vir aqui para fora, e já fazendo esse foco todo aqui, né, Ctrl R aqui, assim ficou o foco. Aqui nessa parte vou apertar então Alt H para tudo voltar ao normal. Vou selecionar somente as imagens e vou ocultar elas. E assim então tá ficando a Paraty que estamos fazendo. Fizemos hoje o para-choque, a grade e o farol. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa aquele like, assim eu vou saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo e eu posso trazer mais conteúdos como esse. E eu quero finalizar esse projeto aqui com vocês, então deixa o apoio aí pra mim, assim eu vou saber que vocês estão curtindo e a gente vai terminar esse projeto aqui e também vamos até imprimir esse projeto aqui. No próximo vídeo podemos continuar esse projeto, fazendo aqui a grade do meio, o farol de milha e fazer toda essa lateral aqui também. O vídeo vai ficando por aqui e eu desejo que vocês tenham uma boa modelagem. Eu sou o Nishimura Arts e espero vocês aqui no próximo vídeo.